Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Meu nome é Rafael, e o que estou prestes a contar não é uma simples história. Isso aconteceu comigo, e até hoje tenho dificuldade de falar sobre o assunto sem sentir aquele calafrio subir pela espinha. Esse é um relato de algo que vivi no interior de Pernambuco, numa cidade pacata e aparentemente tranquila, localizada a algumas horas de Recife. O que parecia ser uma noite comum, numa típica festa de São João, se transformou em um dos momentos mais perturbadores da minha vida. Uma experiência que mudou completamente a maneira como vejo o mundo, as pessoas e o que acreditamos ser a realidade. A cidade onde cresci era pequena, mas famosa por suas festas juninas. Todo ano, moradores e visitantes se reuniam na praça central para celebrar a festa de São João, com suas fogueiras, danças e músicas tradicionais. Aquele ano, em particular, prometia ser ainda maior, com mais barracas de comida, apresentações de quadrilhas e grupos de forró. Eu estava animado, como sempre, e planejava encontrar alguns amigos para aproveitar a noite. Chegamos à praça no início da noite. As bandeirinhas coloridas estavam penduradas por todo lado, e o som das sanfonas, triângulos e zabumbas criavam uma atmosfera alegre. As pessoas estavam vestidas com roupas típicas, camisas xadrez, chapéus de palha, vestidos de chita. O cheiro de milho assado, pamonha e canjica no ar me fez perceber que aquela noite seria especial, mas eu não tinha ideia do quão diferente ela realmente seria. Logo no começo, percebi algo estranho, uma sensação de desconforto, algo que eu não conseguia explicar. Era como se uma sombra invisível pairasse sobre o lugar. Tentei ignorar, culpando o cansaço, e continuei andando com meus amigos pelas barracas, rindo e comentando sobre o que faríamos mais tarde. Mas aquela sensação persistente estava sempre ali, rondando. Foi então que, entre a multidão, meus olhos encontraram algo em comum. Lá, afastada do grupo principal, estava uma jovem que nunca tinha visto antes. Vestia-se de maneira simples, com um vestido branco, mas havia algo nela que me prendeu a atenção de imediato. Talvez fosse seu cabelo, longo e escuro, ou talvez seus olhos, que pareciam brilhar de um jeito peculiar à luz das fogueiras. Ela estava sozinha, observando as pessoas com um leve sorriso no rosto, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo, distante de tudo. Senti uma atração estranha por aquela jovem. Algo em mim dizia que eu precisava conhecê-la. Deixei meus amigos e caminhei até ela, que me notou antes mesmo de eu chegar. Seu olhar me encontrou no meio da multidão, e foi como se o mundo ao redor desaparecesse por alguns instantes. Quando finalmente nos aproximamos, ela sorriu e disse com uma voz suave e acolhedora: "Meu nome é Isabela." A voz dela parecia flutuar, como se viesse de algum lugar distante, mas, ao mesmo tempo, tão próxima que me envolvia completamente. Eu estava fascinado. Começamos a conversar, e tudo nela parecia diferente. Sua maneira de falar, seu jeito calmo e sereno, como se ela tivesse todo o tempo do mundo. Me contou que morava ali perto, numa fazenda antiga a alguns quilômetros da cidade. Disse que adorava as festas juninas e que sempre vinha à praça para ver as celebrações. O mais estranho é que, quanto mais eu conversava com Isabela, mais parecia que o mundo ao redor de nós se desvanecia. As músicas da festa pareciam abafadas, as risadas das pessoas se tornaram um eco distante. Era como se estivéssemos em nossa própria bolha, isolados de tudo. Perguntei se ela estava com amigos ou família, mas ela apenas balançou a cabeça levemente e disse que gostava de caminhar sozinha. Aquilo me soou esquisito,
mas a tranquilidade que ela exalava me fez esquecer qualquer desconfiança. Conforme a noite avançava, Isabela me contou histórias sobre sua vida na fazenda. Disse que adorava cavalos, que passava as tardes lendo embaixo das árvores e que gostava de caminhar pelos campos ao entardecer. Sempre havia algo poético e, ao mesmo tempo, melancólico em suas palavras. Ela falava da fazenda como se fosse um lugar que já não existisse mais, como uma lembrança distante. Mas, sempre que eu tentava perguntar mais detalhes, como onde exatamente ficava ou há quanto tempo morava lá, ela desviava o assunto de maneira sutil, voltando a falar sobre a festa ou sobre as tradições da cidade. A noite foi passando, e a praça começou a esvaziar. As barracas começavam a desmontar, as fogueiras apagavam lentamente, e o som das sanfonas foi ficando cada vez mais baixo. Meus amigos já haviam ido embora, mas eu não conseguia deixar Isabela. Havia algo nela que me mantinha preso. Quando a festa finalmente terminou, me ofereci para acompanhá-la até sua casa. Mas, de forma estranhamente educada, ela recusou. "Prefiro caminhar sozinha", disse com aquele mesmo sorriso enigmático. Insisti, preocupado com a estrada deserta e o risco de caminhar à noite. Mas ela apenas sorriu mais uma vez, me agradeceu pela companhia e se afastou, desaparecendo na escuridão sem olhar para trás. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Algo naquela noite ainda me incomodava. Fui até o café da manhã e comentei com minha mãe sobre a garota que conheci na festa. Quando mencionei o nome de Isabela e a fazenda onde ela dizia morar, o rosto da minha mãe mudou imediatamente. Ela ficou pálida e me olhou com uma expressão que misturava preocupação e incredulidade. "Você falou Isabela? Você deve estar enganado, Rafael. Não há ninguém com esse nome que mora aqui perto, e a única fazenda que conheço nessa direção está abandonada há décadas." Então fiquei confuso. Como assim abandonada? Lembrei-me claramente do que Isabela havia dito na noite anterior. A fazenda existia, ela morava lá. Talvez minha mãe estivesse apenas desinformada. Afinal, morávamos longe da estrada rural. Mas, no entanto, aquela expressão no rosto dela me deixou inquieto. Então decidi investigar. Passei os próximos dias perguntando sobre Isabela e a tal fazenda aos moradores mais antigos. Quanto mais eu perguntava, mais estranho se tornava. Ninguém parecia conhecer uma fazenda ocupada nos arredores, muito menos uma jovem com o nome de Isabela. Um velho senhor, que frequentava o bar da cidade, se recordou de uma história antiga, algo sobre uma tragédia ocorrida décadas atrás. Segundo ele, havia uma fazenda naquele local, mas a família que morava lá tinha sido vítima de um terrível acidente. E o mais perturbador, a filha dos donos da fazenda, que morreu de forma trágica, também se chamava Isabela. Minha pele se arrepiou ao ouvir aquilo. Eu precisava de mais respostas. Fui até a prefeitura da cidade, decidido a procurar nos arquivos antigos. Passei horas vasculhando documentos antigos, registros de terras, obituários. E foi lá, entre papéis envelhecidos e amarelados, que encontrei o que temia. A história de uma jovem chamada Isabela, que morrera atropelada por uma carroça em uma noite de São João. Ela estava voltando para casa, sozinha, pela mesma estrada que me contou. O acidente ocorreu em 1972. Senti o chão sumir sob meus pés. Como era possível? Eu havia conversado com Isabela. Ela parecia tão real, tão viva. Mas agora eu sabia a verdade. A jovem que conheci na festa não era uma pessoa. Ela era um espírito, preso àquele lugar, repetindo os mesmos passos que deu na noite em que morreu.
Após descobrir isso, comecei a sentir a presença dela cada vez mais forte. À noite, sentia o ar ao meu redor pesar. As sombras no meu quarto pareciam se mexer, e o vento trazia sussurros indecifráveis. Algumas vezes, senti o toque gélido de uma mão invisível em meu ombro, como se Isabela estivesse ali, me observando, esperando por algo. Um dia, ao caminhar pela cidade, vi algo que me fez parar de vez. Ao longe, na estrada de terra que levava à antiga fazenda, uma figura pálida me observava. Era ela, Isabela. Fiquei paralisado, incapaz de me mover, enquanto seu olhar vazio e seu sorriso enigmático me perfuravam. E foi ali que entendi. Ela nunca foi embora. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.